Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Hoje eu gostaria de retratar com vocês neste vídeo um pouco sobre esse cedro do Líbano e a importância, o porquê que Deus um dia deixou em sua palavra que os justos viriam a crescer como o cedro do Líbano. A verdade é que nós, cristãos, devemos crescer como esse cedro. E existem algumas características nessa árvore que nós podemos aprender com ela. E hoje eu gostaria de retratar um pouco disso com vocês, tá bom? A primeira característica que eu gostaria de citar neste vídeo é que durante os 3 primeiros anos de vida, essa árvore, ela tem o seu crescimento externo. E externo que eu digo é a parte que pode ser visível da árvore, em apenas 5 centímetros. Enquanto a sua raiz já alcança uma profundidade de 1,5 metro de comprimento. Ou seja, a sua raiz ela vem a crescer muito mais do que a sua planta, do que a sua árvore em si. E o que isso implica, o que isso traz a nós de conhecimento? Isso me ensina que nós, os cristãos, devemos crescer como essa árvore em que Deus falou e devemos estar alicerçando as nossas raízes primeiramente em coisas verdadeiras, em coisas fundamentadas realmente, como é a Bíblia, como é a palavra de Deus, como é a oração. O cristão ele deve nos seus primeiros anos de vida se alicerçar, aprofundar as suas raízes, para que nenhum vento, para que nenhum problema, para que nenhuma circunstância venha abalar a sua fé. Bom, a segunda coisa é que após o seu crescimento dos 3 primeiros anos, com certeza ela continua a progredir. E não é diferente. Quanto mais a sua altura externa para fora da terra cresce, ainda mais a sua raiz. E a sua raiz ela chega ao ponto de encontrar os lençóis freáticos. Sim, essa árvore ela é capaz de buscar água, alimento próprio para si mesma, independente da chuva, se choverá no outro dia ou não. Ela é capaz de, com as suas raízes, alcançar os lençóis freáticos e trazer alimento para si própria. Essa árvore ela continua crescendo, e as suas raízes mais ainda. E conforme ela cresce, ela encontra rochas pelo seu caminho, pois embaixo da terra existem muitas rochas. E quando ela se depara com essas rochas, ela não cessa o seu crescimento, mas ela se abraça e se entrelaça nessas rochas e segue crescendo, continua crescendo a cada dia mais. E assim, consequentemente, ela vai encontrando rochas, se abraçando a rochas e continua crescendo. O que aprendemos com isso? Aprendemos que além desse cedro do Líbano, ele ter o seu crescimento aprofundado com as suas raízes, ele busca o alimento próprio. Ou seja, na vida do cristão ele não depende de fatores externos para sobreviver. Assim como essa árvore, ele não deve depender de fatores de problemas no relacionamento, problemas na vida, enfermidade. Isso não deve abalar a vida do cristão. Ele deve ser como essa árvore, deve buscar o seu alimento próprio nas fontes de água viva, ou seja, buscar em Deus o seu alimento próprio, independente do tempo de seca espiritual que ele estiver vivendo. Mesmo assim ele encontrará água, encontrará o que precisa para continuar crescendo. E o que eu aprendo com essa árvore não cessar o seu crescimento quando ela se depara com as rochas. Quando ela se depara com as rochas, ela vem a abraçar a rocha, como eu te disse. E vemos na Bíblia que a rocha, ela pode ser um problema, ela pode ser um obstáculo que vem para nos fazer parar. Mas quando essas raízes elas se deparam com essa rocha, elas não usam daquilo como um obstáculo, mas elas fazem daquilo mais um degrau da sua escada, para que ela possa continuar crescendo, se sustentando e se firmando a cada dia mais. E essa árvore, por ela ser tão firmada, como essas raízes já fazem dela ser tão firmada, ela, independente de fatores externos, como vento, como chuva, como tempestades, não pode derrubá-la, porque a sua raiz está totalmente alicerçada. E assim deve ser a vida do cristão, assim deve ser a vida do Filho de Deus, que busca ter uma vida sólida,
Tem uma palavra da Bíblia que diz assim: o homem prudente constrói a sua casa na rocha. Vem a chuva, vem as tempestades e não a derrubam. Porém o homem insensato constrói a sua casa sobre a areia. Vem a chuva, vem a tempestade e a derrubam, e grande será a sua queda. Que possamos ser como essa árvore, ter um crescimento saudável, sempre aprofundando as nossas raízes. Receba essa palavra, em nome de Jesus.